Olá, pessoal. Devido a muitas dúvidas que estão sendo postadas no privado, vou fazer aqui uma espécie de gabarito comentado, tá? Para a gente poder entender, né? Essas questões não são novas, mas para a gente poder entender aí um pouquinho mais a respeito dessa prova. Essa é a AP2, hoje é dia 4, né? Então ela foi aplicada no dia 1º, tá? Então vamos comentar essa prova e esses gabaritos aqui. A primeira questão é a questão do bloco no plano inclinado, né? Só que não tem desenho para a gente trabalhar, para a gente confirmar dados, não tem. Então, a gente vai ter que fazer o quê? Fazer um desenho, né? Para poder responder a questão. O que está dizendo? Está dizendo que a massa da caixa tem 5 quilos, o ângulo da rampa é 40 graus e a aceleração 10 metros por segundo ao quadrado. E também ele apresenta os dois coeficientes de atrito, né? O coeficiente de atrito estático e o coeficiente de atrito cinético, também conhecido como dinâmico. Tá? Ele apresenta os dois. E geralmente, é bastante comum que o coeficiente de atrito estático ele é um pouco maior do que o cinético. Ou seja, precisamos de uma força um pouco maior para tirar, né, o objeto da inércia, do zero, do repouso, do que a força que precisamos para mantê-lo em movimento, certo? Então, é isso. Na letra A, não está pedindo você para fazer o desenho. A gente tem que se atentar para o que a questão pede. Ela está pedindo para desenhar somente o bloco. Olha lá, isole a caixa em um desenho na folha de respostas e represente todas as forças que atuam sobre ela. Descreva também onde é aplicada a força de reação a cada uma delas. Indique, por fim, qual é a força resultante sobre a caixa. Então, são 3 coisas que a gente vai ter que produzir. Primeiro, o desenho com o diagrama de corpo livre, né? Também conhecido como diagrama de forças. O segundo, explicar, não é para desenhar, as reações a essas 3 forças. Por quê? Por causa da terceira lei de Newton, que diz que toda força tem o quê? Tem uma reação. Toda ação tem uma reação. E, por fim, informar qual é o valor da força resultante. Muito bem. Então, vamos desenhar o bloco. Está aqui o bloco, a rampa está virada, né? A rampa está virada para a direita, então é como se o bloco descesse a rampa para a direita no sentido positivo de x. Ah, Marcelo, como assim? Está aqui, ó, os vetores unitários I e J estão aqui paralelos e perpendiculares o quê? Ao plano inclinado e não ao plano horizontal. Vamos colocar a força-peso, que sempre está voltado, né, para baixo, né? Não enxerga nenhum tipo de inclinação de rampa. Já a normal, não. A normal ela é gerada pela superfície da rampa e ela precisa ser perpendicular ao eixo X. Então, peso, normal, estão desenhados. Aí começa a primeira dúvida. Eu coloquei no desenho a força de atrito. E teve colegas que me falaram, não entendi. Por que colocar a força de atrito se a questão está falando que está em repouso? Aqui, gente, aqui está muito claro. Uma caixa está em repouso. Não significa que ela estava. Ela está, agora, presente, nesse instante. E tudo indica que no próximo instante vai estar também, porque aqui não fala mais nada. Aqui não fala, por exemplo, uma caixa inicialmente em repouso, uma caixa colocada em repouso. Essa caixa está em repouso. Se ela está em repouso, então a velocidade dela é igual a 0. Certo? Então, por que colocar força de atrito? Porque se essa caixa não estivesse em repouso, ou seja, um movimento natural dela seria descer a rampa. E se ela descer, ela vai descer para o lado direito. Então, a gente coloca
a força de atrito em oposição ao movimento, né? A força de atrito sempre se opõe ao movimento, não é? Então, ela vai ser colocada no lado contrário. Tudo bem? Aí outro colega falou, mas eu não entendi, por que que o peso e a normal estão saindo do centro de massa e a força de atrito está saindo debaixo da caixa? Olha, isso não é crítico, tá? As forças, elas precisam ser corretamente desenhadas na direção e no sentido. Vários livros falam isso. Todo livro que eu consultei, todo site que eu consultei é muito claro sobre isso. As forças precisam ser desenhadas corretamente na sua direção e sentido. A origem não é crítico. Pode desenhar aqui em cima, pode desenhar aqui embaixo. A força de atrito pode ser desenhada aqui no meio da caixa. Não tem problema. Por quê? Porque no final, a análise que você vai fazer é sempre nos eixos X e Y. Então, aonde vai iniciar ali, pouco importa, tá? Bom, agora vamos para as forças de reação, né? No caso da normal, a reação será apontando para a superfície, que é quem gerou a força normal. A força-peso vai apontar para onde? Ela vai apontar para fora do centro da Terra, né? Apontar para cima, né? E a força de atrito, vamos só invertê-la, tá? Vamos colocar ela no sentido do movimento, que é o quê? Descendo a rampa. Agora vamos para a força resultante. Essa questão está fácil responder. Por quê? Porque aqui em cima está muito claro. Está dizendo que a caixa está em repouso. Ora, se um objeto, uma partícula, está em repouso, significa que, pela segunda lei de Newton, a força resultante, né, ou a soma vetorial de todas as forças que estão atuando nessa caixa é igual a zero. Então, veja bem, a caixa tem forças. Ela tem normal, tem empurrando para cima, tem o peso puxando para baixo, tem a força de atrito impedindo, né, o movimento e também, como é que se diz? Em oposição ao movimento, mas a soma deles todos, vetorial, é igual a zero. Então, a gente responde aqui que, conforme o enunciado afirma, a caixa está em repouso, então a força resultante é zero, tanto no eixo vertical quanto no horizontal. Inclusive, eu vou mais longe. Seria bom a gente escrever isso aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Para dar uma resposta mais completa, tá? Ó, vou até colocar aqui, ó. Aqui, gente, ó. Ó, força resultante é igual a, ó, aqui, 0 newtons. Esse é o correto. Tá? Essa é uma resposta completa. Tá? Você responde, tá? Você calcula e depois responde. Pronto. Aí. Beleza? Fizemos a letra A. Letra B. A componente perpendicular do peso... Perdão, qual é a força normal entre a caixa e a rampa? Agora ele quer saber o valor, né? Agora a gente vai ter que dizer, vamos lá. A componente perpendicular do peso é PY igual a menos G cosseno de θ. Como não há aceleração no eixo Y, a caixa repousa sobre a superfície. A força normal é igual ao módulo a essa componente. Ou seja, há equilíbrio na direção perpendicular à rampa. Então, porque vocês percebem que na vertical, onde está a normal, eu só tenho N e PY. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, para poder demonstrar melhor como se chegou a essa fórmula, tá? Não há muito tempo não para fazer isso, mas vamos lá, vamos gastar um tempo aqui. Tá? Aqui, ó, já fiz isso já. Eu vou pegar aqui em azul mesmo e eu vou fazer um prolongamento, tá? Aqui da normal. Não tão grosso, vamos fazer mais fino. Aqui, ó, vou fazer aqui, ó, na mesma direção. Tá na mesma direção? Deixa eu ver. Olha lá. Pronto, aqui está na mesma direção. E agora a gente vai fazer uma setinha. Opa, a setinha podia ser
um pouco mais grossinha aqui. Opa, que horrível. Ó, faz uma setinha aqui, tá? E aí você pode chamar esse cara aqui de quê? Você pode chamar ele de N menos N, tá? Você pode chamar ele também de PY, tá? Esse é o PY, porque o PX é esse aqui, não é? Olha lá, o PX é esse aqui. Tá? Então, olhando aqui, a gente vai pegar de novo um pedacinho do PX, vamos pegar uma cópia dele e a gente vai trazer para cá. Com isso, a gente acabou fechando o quê? Um triângulo retângulo. Ó, aqui, ó, fechamos um triângulo retângulo. Tá? Aqui, ó. Olha o triângulo retângulo aqui. Então, agora que a gente fechou o triângulo retângulo, eu posso dizer que esse cateto, esse lado aqui é a hipotenusa, que é igual ao quê? Que é igual a P, sem a setinha, né? Porque P com a setinha seria o vetor. E aqui não, aqui a gente está no mundo de Pitágoras, né? No mundo da trigonometria. Agora, quem é o PY, né, que a gente está aqui calculando? Quem é o PY? É esse cateto maior aqui. E esse daqui é o cateto menor. Precisamos identificá-los. Para identificar, a gente precisa definir qual ângulo a gente vai usar, né? Então, eu tenho esse ângulo aqui e eu tenho esse ângulo aqui. Tá? Qual ângulo eu vou usar? Né? Eu não sei. Tá? Vamos procurar um ângulo que a gente conheça. Né? Não é melhor trabalhar com o que a gente conhece? Vamos pegar um ângulo que a gente conheça aí. Tá? O único ângulo que eu conheço é esse aqui, ó, o vermelho. Por quê? Porque esse triângulo retângulo é uma espécie de quê? De mini rampa. Então, usando a técnica da semelhança de triângulos, eu digo que esse cara aqui, ele é quem? Ele é 40 graus, que está no enunciado. Beleza, já identifiquei o ângulo. Agora vamos identificar os catetos. Quem é esse cateto aqui? Ele é o adjacente e esse aqui é o oposto. Como é que eu faço para calcular o cateto oposto? Vai ser P vezes o quê? Cosseno de θ. E quem é o cateto adjacente? O cateto adjacente vai ser P vezes o seno de θ. Pronto. Olha lá. É assim que a gente acha. Volta para a prova. Então tá aqui, ó. Olha lá. Outro detalhe. Não sei se vocês perceberam, mas N é igual a PY. Só que o PY é negativo. A normal, ela não é o quê? Ela não é... Opa, perdão, peraí. Tá? Eu posso dizer que a normal é igual a PY? Eu posso dizer isso? Não, eu não posso. Por quê? Porque PY é o vetor oposto. Né? O vetor oposto. Seria mais ou menos se eu falar isso aqui, ó. Opa, peraí. Tô fazendo bagunça. Ó, deixa esse cara aqui, tá? Eu vou dizer que o N, tá? Eu vou dizer que o N é igual a menos N. Olha lá. Aqui tá para cima, aqui tá para baixo. Ok. Só que o menos N é igual ao quê? A PY. Ora, se menos N é igual a PY, quanto vale o N? O N vai ser igual a menos PY. Se a gente se embananar com esse negócio de sinais, a gente vai estragar tudo. Tá? Então, a normal, né, ela vai ser igual a menos PY. O problema é que o PY já é negativo. Ele está apontando para o eixo X o quê? Negativo. Então, se eu negativar um negativo, ele se torna o quê? Positivo. Então, dito isso, agora dá para entender claramente
por que PY é igual a menos mg cosseno de θ e por que a normal é igual a menos PY, porém mg cosseno de θ sem o sinal. É positivo. Então, eu vou trabalhar com módulo. 5 vezes 10 cosseno de 40 vai dar 5 vezes esse número aqui, igual a 38,30 newtons, e respondi a questão. Qual a força de atrito entre a caixa e a rampa? Justifique. Bom, a caixa está em repouso, né? Então, tem uma força de atrito segurando ela. Porque se eu tirar ela, o que acontece com a caixa? Sai descendo, desembestado a rampa. Então, eu tenho uma força de atrito. Agora eu tenho que saber qual que é, tá? A componente do peso paralela à rampa, ou seja, no eixo X, que tende a fazer a caixa deslizar para baixo é Px igual a mg seno de θ, que vai dar o quê? 5 vezes 10 vezes seno de 40, igual a 50 vezes esse número, vai dar 32,14. Achei o valor descendo. Achei a força no eixo X positivo. Agora, eu tenho que encontrar a força no eixo X negativo para fazer uma continha e achar a força resultante. Então, vamos lá. Como o enunciado afirma claramente que a caixa está em repouso, o coeficiente de atrito é o estático. Até aqui, tudo certo, né? Até aqui, tudo bate. Então, vamos utilizar a fórmula da força de atrito com o coeficiente estático. Lembrando que força de atrito é força de atrito, tá? A gente não costuma falar força de atrito estático. Não precisa. Força de atrito é força de atrito. Agora, na hora de você efetuar o cálculo usando a fórmula, aí o coeficiente muda. Ele pode ser estático ou dinâmico. A gente vai usar o estático, né? O estático ou cinético, né? Vocês aprenderam o cinético. Então, é o coeficiente estático ou cinético. Vamos no estático, né? Vamos trabalhar com o que o enunciado fala. O enunciado fala o quê? Está em repouso, tá? Aliás, pessoal, é nossa obrigação como alunos fazer toda essa análise, tá? Mas baseado o quê? Nos dados que a gente recebe, tá? E aí a gente tem que analisar se o bloco está em movimento, se não está, analisar no eixo X e analisar no eixo Y. Então, a fórmula já é conhecida da força de atrito, né? É μ vezes normal, não é? Então, quanto vale a normal? Já temos aqui, 38,30. Então, μ 0,3 vezes a normal 38,30, isso dá 11,49. Então, até aqui está fácil. Basta diminuir o valor de Px pelo valor da força de atrito e eu acho a força resultante o quê? Eu acho a força resultante na caixa, né? O problema é que essa diferença é muito grande. Vai sobrar muita coisa aqui, né? Então, isso mostra que a caixa está em movimento. Não é o que o enunciado fala, tá? Então, agora vamos entrar na polêmica. Como a componente paralela do peso é maior que o atrito estático máximo, que é 11,49, isso significa que o atrito estático não é suficiente para equilibrar a tendência de deslizar. Então, com esses valores, a caixa não poderia permanecer em repouso. Ela começaria a deslizar para baixo. Os cálculos são simples e eles estão corretos, tá? Infelizmente, essa caixa aí não está parada, não, tá? Com os valores do próprio enunciado. Tá aqui, ó. Olha lá, 5 quilos, 40 graus e 0,3 para cinético e para estático e 0,25 para o coeficiente de atrito cinético, tá? Se a caixa está em movimento, então vamos calcular a força de atrito usando o coeficiente de atrito cinético, não é? Vamos lá? Quem sabe a gente não está errando? Quem sabe não é um erro de interpretação? Então vamos lá.
força de atrito igual a μ cinético vezes a normal, 0,25 vezes 38,30, dá 9,58. Também é uma força de atrito muito pequena, comparado com o quê? Comparado com o PX. Então, a caixa, mais uma vez, está o quê? Está descendo a rampa inclinada. Tá? Então, essa aqui seria a resposta mais correta. Seria a resposta mais dentro desse cenário. Então, vamos resumir? Vamos resumir. Essa questão é controversa, apresenta uma situação impossível com os dados denunciados. Necessita de consulta e revisão com um conteudista ou coordenador da disciplina. Tá? Às vezes nem tem conteudista, é o próprio coordenador que faz. Então, ele é o responsável, ele é a melhor pessoa para tratar esse assunto. Aí, pessoal, eu não sei o que vai acontecer. Né? Não sei se vai ser cancelado, se vai ser anulada a questão inteira, ou só essa letra. Eu não sei. Não é para mim que tem que perguntar. Pergunta para os tutores, para os coordenadores, para o coordenador do curso, pergunta para o diretor do polo. É esse pessoal que tem que responder vocês. Tá? E não nós é que temos que inventar uma resposta. Tá? Se vai tirar essa questão ou dividir os pontos pela... Eu não sei. O pessoal fica me perguntando. Eu não sei. Eu adoraria ter uma resposta para vocês. Tá? Mas isso tem que ser questionado diretamente ao pessoal do CEDEF. Letra D. Se uma força de 10 newtons for aplicada paralela à rampa, mas no sentido de empurrar a caixa para cima, ela se moverá? Justifique sua resposta. Então, essa pergunta aqui, ela se moverá, já é estranha, porque ela está se movendo. Parece até que na letra C ela não se movimenta. Olha lá, tem força de atrito, então ela não se movimenta. O problema é que, na hora que a gente calcula, né, a força paralela ao eixo X, no sentido positivo do eixo X, achamos um valor bem grande. Né? Então, ela não está em repouso. Tá? Agora, olhando no desenho, vamos ver onde é que está essa força de 10 newtons. Está dizendo que ela está sendo aplicada para cima. Eu devia fazer um desenho, hein? Está sendo aplicada para cima, não para baixo. Para cima. Então, ela vai se somar com a força de atrito. Tá? Ela vai se somar com a força de atrito. Vamos lá? Para responder essa questão, precisamos calcular a força resultante no eixo X. O que significa? Nós temos que pegar esse 38,30 aqui, não, essa é normal, esse aqui, esse 32,14 aqui, e descontar, né, subtrair da força de atrito e desses 10 newtons que estão sendo acrescentados aqui. Tá? Então, beleza. Vamos começar do básico. Vamos começar usando a força de atrito, o quê? Cinética. Então, força de atrito é igual a Px menos força de atrito, 32,14 menos 9,58 dá 22,56. Com esse resultado, a caixa desce. E desce mesmo, para valer. Tá? Mas agora, vamos adicionar os 10 newtons com a força de atrito. Vamos ver o que vai acontecer. Então, força resultante igual a Px menos força de atrito mais 10, vai dar 32,14 menos 9,58 mais 10, isso vai dar 12,56 newtons. É como se a gente descontasse 10 newtons aqui desse resultado aqui. Tá? Então, com esse resultado, a caixa ainda desce. Tá? Vamos à justificativa. O que a gente vai responder? A soma da força aplicada, que é 10 newtons, com o atrito cinético, 9,58, é 22,56 newtons, que é menor do que a componente do peso rampa abaixo, que é 32,14. Então, não evita o movimento. A prova disso é o sinal da aceleração. Aqui vai uma dica, né? Você calcula a aceleração e você vê qual é o sinal dele. Se for positivo, é no sentido do movimento. Se for negativo, é no sentido contrário
ao movimento. Então, aqui no caso, a aceleração igual força resultante menos a massa, 12,56 dividido por 5, isso vai dar 2,51 metros por segundo ao quadrado. Eu tenho aceleração positiva, então está comprovado, provado e comprovado que a caixa desce a rampa. Segunda questão. Essa questão é a pedra que gira. Ela apareceu, se eu não me engano, em uma prova AP2. Uma prova AP2. Tá? Apareceu uma única vez. Então, ela está aparecendo de novo. Foi ressuscitada. Né? O coordenador pode fazer isso? Pode, é prerrogativa dele. Ele escolhe lá a questão que ele quiser no banco de questões. Tá? Então, está voltando. Igualzinha. Não muda nada. Uma pedra de 50 gramas é colocada para girar em um círculo vertical preso a um fio, esticado, como mostra a figura ao lado. Despreze a resistência do ar e considere o referencial fixo na Terra. Então, não estou vendo aqui, ó, não estou vendo qual é o raio, tá, que essa pedrinha tem nesse círculo, nessa trajetória curva. Não estou vendo o raio, não é? Também não fala nada sobre a velocidade dela. Ó, não está falando nada. É só uma pedrinha aqui, singela, inocente, não é? Que está sendo girada. Tá? Vamos responder. Letra A. Considerando que no instante em análise a pedra está no ponto A, desenhe no caderno de respostas a pedra separada do seu exterior e registre quais os corpos que estão em contato com ela. Então vamos lá. Analisando a pedrinha aqui somente em A, nós descobrimos o seguinte. Só tem duas forças atuando sobre ela. É o peso dela, apontando para o quê? O centro da Terra, como em qualquer situação. Né? Eu acredito até que a primeira força que a gente coloca, né, num diagrama de corpo livre é a força-peso, né? E também a força de tensão no fio, que devido ao desenho, devido ao que o enunciado pede, está dizendo que temos que analisar a pedra quando ela está no ponto A, então no ponto A a tensão no fio é para cima. Ora, se a tensão no fio é para cima, então está na mesma direção do peso, porém sentido inverso. Então tem que desenhar isso aqui, tá? Lá no o quê? Lá no caderno de respostas. Espera aí, gente, deixa eu só fazer uma correção aqui. Pronto, agora sim. E isso aqui também a gente precisa fazer assim. Pronto. Tem algum espaço aqui? Tem. Então eu vou fazer um espaço aqui. Devo fazer debaixo do A? Não, não precisa. Tá? Não pode esquecer de colocar os vetores unitários. Você nem precisa colocar os eixos, mas os vetores unitários não pode deixar de botar. Tá? Você precisa orientar o plano cartesiano. Ah, Marcelo, então vai orientar e não vai desenhar? Porque a orientação já está dizendo ali mais ou menos como é que é. Tá? Letra B. Represente no desenho feito no item A as forças que atuam sobre a pedra. Tá? Ah, tá, entendi. Isso aqui é na letra B. Na letra A é para você dizer quem está em contato com o fio, né? Quem está em contato com a pedra. Ora, só tem só uma coisa em contato com a pedra, que é o fio, porque o resto não está. E o ar ele tem que ser desprezado. O próprio enunciado fala isso. Então, o fio é o único que está em contato com a pedra. E é justamente ela que faz o quê? É justamente ela que está atuando, que está influenciando no movimento da pedra. Letra B. Agora sim, vamos desenhar as forças que estão atuando sobre a pedra. Força, peso e tensão no fio. Letra C. Onde estão aplicadas as reações às forças que agem sobre a pedra?
Então, você precisa colocar aí quais as reações, a força-peso e a força de tensão no fio. A reação à tensão é aplicada ao fio e a reação ao peso está aplicada ao centro da Terra. Se vocês colocarem que a reação à força de tensão no fio está aplicada na pedra, está errado. Tem que estar aplicando aonde? Na ponta do fio. Tudo bem? Letra D. Represente no desenho, feito no item A, os vetores, velocidade e aceleração. Já sabe, tem que botar 2 vetores. Tem que botar os caras aqui com chapeuzinho em cima, né, com pedigree, né, com a patente militar deles aqui em cima. Não pode esquecer. Então, temos que botar velocidade e aceleração. Vamos analisar. Tá? Desenhadas em azul na figura acima. Como não é especificado explicitamente no enunciado qual é o sentido de rotação, na verdade tem sim, tá? Se a gente olhar aqui, a gente vai ver A, B, aqui deveria ser o C e aqui o D. Simplesmente, por um erro de grafia, o C foi cortado. Na questão antiga, que cai tanto na AP2 quanto na AP3, a letra C está aparecendo aqui. Então, agora, nunca saberemos. Não é mesmo? Nós nunca saberemos se foi um erro de grafia ou se o coordenador tirou a letra C de propósito. Fato é que, em ambos os casos, para mim está claro que o sentido do giro dessa pedra é anti-horário. Tá? Então, ele está, né, sendo, né, girado para a direita. Aqui em cima vai ser para a esquerda. Então, nesse momento aqui, para a direita. Tá? Dito isso, assumimos a rotação seguindo as posições na ordem ABCD, mas ambos os sentidos devem ser aceitos. O importante é a direção do vetor velocidade. Então, aqui o principal problema aqui é a direção do vetor velocidade. Né? A velocidade é tangente à trajetória circular. Veja bem, essa velocidade aqui é escalar, não é velocidade circular. Alguém pediu a velocidade circular aí? Olha lá, é os vetores, velocidade e aceleração. Então, é velocidade escalar. A aceleração também é escalar. Ah, Marcelo, não entendi, mas aceleração e vetores, elas não são vetoriais? Sim, mas esse vetor velocidade aqui não é da velocidade circular. É da velocidade tangencial. Então, nós temos que fazer ela na direção o quê? Horizontal. Tá? E o sentido, Marcelo? O sentido do movimento. No caso, como a pedrinha está sendo girada da esquerda para a direita, eu coloco o vetor velocidade apontando para a direita, no sentido do movimento. E a aceleração, Marcelo, tem alguma regra? Tem sim. A aceleração, nós já aprendemos. Ela sempre vai apontar para o sentido da força resultante. Onde é que está a força resultante aqui? Está apontando para cima, na direção do centro do círculo. Então, é para lá que eu vou apontar a minha aceleração. A aceleração não é para apontar no sentido do movimento, é para apontar no sentido da força resultante. Decorem isso. A aceleração instantânea é principalmente centrípeta, movimento circular uniforme ou instantaneamente circular, apontando para o centro da circunferência, isso é, para cima no ponto A. Pronto, então está desenhado tudo aqui corretamente. Tá? Forças em contato com a bolinha, que não está em contato com a pedra, né? Que não está em contato com a pedra, e também os vetores velocidade e aceleração. Agora vem aqui um texto que não pertence à letra D, tá? Ele pertence à letra E
E F diz o seguinte: considere que o raio da trajetória é igual a 40 centímetros e o módulo da velocidade é igual a 5 metros por segundo. Tá? Aqui, ó, a gente está provando que essa velocidade é tangencial. Tá? Se a gente largar a pedra, é para cá que essa pedra vai. Esse aqui vai ser a trajetória da pedra. A pedra não faz curva. Tá? Então, a gente gira a pedra. Soltou a linha, ela vai, se soltar nesse ponto, ela vai nessa direção aqui. Letra E. Determine o valor da tensão que a corda exerce sobre o fio. Caramba, determine o valor da tensão que a corda exerce sobre o fio. É isso? A corda? Não é a pedra, não? Ó, acho que isso está errado. É melhor verificar. Vamos abrir aqui. AP2, 25.2. Vou abrir aqui mesmo. Agora fiquei em dúvida. A corda sobre o fio? É isso mesmo. Determine o valor da tensão que a corda exerce sobre o fio. Hein? Vamos fazer o quê? O médico falou para não contrariar. Então, beleza. Percebendo que a aceleração no sistema, no eixo Y, é a aceleração centrípeta, ela tem essa fórmula aqui, né? V² dividido pelo raio. Calculamos. Qual que é a força resultante? Vai ser tensão menos o peso da pedra igual a massa vezes a aceleração. Se a aceleração é centrípeta, então vai ser mv² dividido por R. Ou então, a tensão vai ser igual a peso mais a aceleração. Tá? O outro termo. Então, P é igual a mg, e o P igual a mg vai dar 0,05, né, como está no enunciado, 50 gramas, vezes a aceleração, que é 10. Isso dá meio newton. E quanto é que dá esse termo aqui? Tá? Esse termo aqui, que é a aceleração junto com a massa, vai ser o quê? 0,050 vezes 5², então vezes 25 dividido por 0,40, vai dar 1,25 dividido por 0,40 igual a 3,125 newtons. Então pronto, achei o termo. Agora eu volto para a equação principal. Tensão no fio é igual a 0,50 mais 3,125 igual a 3.625 newtons. Então, essa é a força de tensão no fio. Uma outra forma de resolver, né? Marcelo, eu não quero trabalhar com aceleração centrípeta, né? O problema é que não adianta nada, acaba calculando aqui do mesmo jeito. Então, outra forma é usar a força resultante radial, né? É positiva para cima, isso é, na direção do centro. Então, a força resultante radial é igual a tensão menos massa, menos peso, né? Igual a massa vezes aceleração centrípeta. Então, tensão igual a massa vezes aceleração centrípeta mais mg. Né? Fazendo a fatoração, descobrimos que o m, né, operação aqui distributiva, olha lá, massa vezes aceleração centrípeta mais gravidade. Para calcular a aceleração centrípeta, a fórmula é aceleração centrípeta igual somente esse termo, 5² dividido por 0,40, 25 dividido por 0,40 igual a 62,5, o quê? Metros por segundo. Tá? É metros por segundo mesmo, não é centímetros não. É metros por segundo. Tá? Vamos substituir na equação principal, nessa daqui. Então, tensão vai ser igual a 0,05 vezes 62,5 mais 10. Isso vai dar o quê? 3.625 newtons.
Tá vendo? Chegamos ao mesmo valor. Tá? Então você escolhe. Ou vocês acham pela... deixa eu ver. Ou vocês acham por essa fórmula, ou acham por essa aqui. Tá? Força resultante radial. Observação. O enunciado dessa questão não informa qual deve ser o valor da aceleração da gravidade. Então, estamos usando o valor da questão 1, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Não faz sentido, né, usar duas acelerações diferentes. Até porque nem está falando. Letra F. Determine o vetor força resultante que atua sobre a pedra nesse instante. Então tá. Então vamos analisar aqui, mas não da forma não vetorial. Força resultante igual a tensão menos o peso, que é igual a tensão menos mg. Tem aqui 3 formas de resolver. Vamos para a primeira. Na primeira já vimos que T menos P é igual a mv ao quadrado sobre R. Então, força resultante é igual a mv ao quadrado dividido por R, 3,125 J newtons. Já está aqui no formato vetorial. Tá? Segunda forma de resolver. Força resultante igual a T menos mg, 3,625 menos 0,5 vai dar, de novo, 3.125 newtons. Terceira forma de resolver. Força resultante igual a massa vezes aceleração centrípeta, 0,05 vezes 62,5 vai ser igual a 3,125 newtons. As 3 formas vão resultar no mesmo valor. Para cima, radial em direção ao centro da circunferência. Feito? Eita, isso cansa. Explicar gabarito cansa, hein? Vamos lá. Questão 3. A afirmação a seguir é falsa. Então, o que for afirmado aqui é falso. As variações de temperatura entre o inverno e o verão são iguais em Belém, que fica na região norte do país, e Porto Alegre, que fica na região sul do país. Explique por que ela é falsa, usando como argumento a quantidade de energia solar que atinge a Terra. Então vamos lá, aqui nós temos muitas coisas teóricas para discutir. Tá? Primeiro que vamos entender o que está sendo pedido. Né? O que está sendo pedido? Tem que explicar por que ela é falsa. Tá? E seja lá qual for o argumento que eu usar para explicar, ele tem que ter quantidade de luz solar que atinge a Terra. Então vamos lá, vamos pensar sobre a quantidade de luz solar que atinge a Terra. Né? A quantidade de energia solar que atinge a Terra. Tá? Então é a quantidade de luz solar. Não é? E a quantidade de luz solar, ela é a mesma para todo o planeta Terra. Tá? Todo o planeta Terra, tá? Não importa a posição, recebe o quê? A mesma quantidade de quê? De luz solar. Pô, Marcelo, mas isso é estranho, porque tem locais que são mais quentes e locais que são mais frios. Ótimo. Então vamos entender por quê. Porque qual é a diferença de alguém que mora no Equador para alguém que mora na Antártida? Porque quem mora na Antártida vive de casaco. E quem mora no Equador não quer ver casaco na frente. Então a gente tem que entender por que a luz solar é a mesma. A luz solar que chega no Equador é a mesma que chega na Antártida. Qual é a diferença? Por que chega mais calor no Equador e menos calor na Antártida? Só tem uma explicação. É o ângulo que o raio solar faz. No Equador, o ângulo que a luz faz é 0. Na Antártida, o ângulo da luz é muito alto. Quanto maior o ângulo, mais esse raio solar vai ter que atravessar a atmosfera.
então, né, vai ficando, a luz chega, mas o calor vai se dissipando ali dentro da atmosfera. No Equador, não, ele passa rapidinho pela atmosfera e vai aquele calorão lá para o Caribe, lá para o México, lá para a Guiana, lá para a ilha de Marajó, lá para Manaus, no Amazonas, o Amazonas inteiro, né? Nossa, é um calorão danado. Mas é a mesma energia de luz, quantidade de luz solar. Vamos ver o gabarito? Vamos parar de enrolação? Vamos lá. Quanto maior a quantidade de energia solar que atinge um local, maior a temperatura desse local, maior a quantidade de calor. As quantidades de energia solar que atinge a Terra no inverno e no verão são relacionadas como insolações de inverno e verão. Então, eles pegaram um termo para poder resumir, tá? No inverno temos uma insolação. No verão nós temos outra, não é? Até porque o verão é mais quente do que o inverno. E percebam, a gente tem que fazer essa análise tanto em Belém quanto em Porto Alegre. Então vamos fazer agora. Belém e Porto Alegre não tem verão e inverno? Tem. O planeta Terra todo tem verão e inverno. A pergunta é, a insolação no verão em Belém, ela é muito diferente da insolação no inverno? Não, porque Belém está o quê? Belém está ali com uma inclinação dos raios solares muito pequena. Não chega a zero, né? Porque Belém não está na linha do Equador. Belém está um pouquinho para baixo. Mas ainda é um ângulo bem pequeno. Então a gente pode dizer o quê? Que os invernos não são tão mais frios. Eles são frios, mas não são tão mais frios do que os verões. Já Porto Alegre, aí o papo muda, né? Aí, meu amigo, aí pode tirar o casacão aí com cheiro de naftalina, né? E pode usar porque o inverno lá é fortíssimo, tá? É muito frio. Então, no verão, solão, pá, esquenta tudo, né? Vai na praia, tem lá a Praia do Cassino, lá em Rio Grande, não é? 254 quilômetros de praia, a maior praia urbana do mundo. Legal, parabéns. Né? Mas no verão é quente, no inverno é bem frio. Então, a insolação de verão em Porto Alegre é bem maior do que no inverno. Então, a variação, a diferença de insolação de verão e inverno em Porto Alegre é grande. Em Belém é pequena. Quanto maior a latitude, são relacionados como insolações de inverno e verão. Quanto maior a altitude, quanto maior a latitude do local, maior a diferença entre as insolações de inverno e verão. Confere. Porto Alegre está numa latitude o quê? Bem maior em relação ao Equador do que Belém. Então, isso explica a grande diferença de insolação, devido ao ângulo que os raios solares chegam nesse local. Para uma cidade qualquer, podemos calcular a razão entre as insolações do inverno e do verão a partir da expressão insolação de inverno e insolação de verão e, olha só, estão diretamente relacionadas ao seno do ângulo da luz solar que está chegando lá na Terra. Ah, Marcelo, como é que eu vou medir a inclinação do... Tá bom, então se você não quiser trabalhar com o ângulo do raio solar que chega na Terra, trabalha com a latitude. Então, seno seno da insolação não, aqui é o quê? Aqui é a altura. Seno da altura no Sol no inverno e seno da altura do Sol no verão, que também posso traduzir como 90 menos a latitude menos 23,5 graus
da inclinação da Terra. Eu compenso a inclinação do eixo da Terra e assim é como se a Terra fosse um peão bem retinho girando em torno do Sol. Onde HI e HV são as alturas do Sol no inverno e no verão. E essa letra grega aqui é a latitude da cidade. Como a latitude em Porto Alegre é bem maior do que em Belém, as variações de temperatura são bem maiores em Porto Alegre. E essa é a resposta. Aí eu pesquisei na internet aqui uma coisa bem curiosa. Quais são as variações de temperatura no verão e inverno em Belém e Porto Alegre? Perguntei aqui no Google e a resposta veio assim. Belém tem variações de temperatura médias anuais baixas, com temperaturas quentes e úmidas o ano todo. Ou seja, no inverno e no verão. E na primavera e no outono também. Geralmente entre 24 graus e 32 graus. Já Porto Alegre tem estações bem definidas, com verões quentes, média de até 32 graus, e invernos frios, média de cerca de 10 graus. Olha, 10 graus aqui no Rio é inverno glacial. Toda a vida aqui no Rio de Janeiro está extinta. Tá? Para vocês terem uma ideia, para nós 24 graus é motivo de pegar casaco. Tá? Então, 10 graus aqui, todo mundo já morreu. Tá? Animais, pessoas, plantas, já morreu tudo aqui com 10 graus. Tá? Beleza? Letra B. Associa... Peraí, aqui falou que era falso mesmo? Como é que fica? Explicar por que ela é falsa, né? Porque ele está dizendo que as variações de temperatura no inverno e verão são iguais em Belém e também iguais em Porto Alegre. Então, a gente tem que explicar por que isso não é assim. E qual que é o segredo aqui? A latitude, né, de Porto Alegre e de Belém. É essa latitude, pela fórmula matemática, que prova que as variações de temperatura são diferentes, né? E por quê? Porque em Porto Alegre elas são bem grandes, tá? Próxima questão. Associe os ciclos repetitivos do nosso calendário civil aos ciclos astronômicos correspondentes usados na construção desse calendário. Então vamos lá, vamos recapitular. Qual é o nosso calendário civil que usamos no momento? É o mesmo que é aceito em todo o mundo, né? O calendário gregoriano, né? Na China, eles também usam o calendário gregoriano. Tá? Como eles trabalham em função do mundo inteiro, então eles trabalham também em função da data, do ano e da hora mundiais. Tá? Agora, eles lá têm também, né, por datas comemorativas, um outro calendário que eles seguem. Tá? Mas o calendário gregoriano é aceito em todo lugar do mundo, tá? Então, o calendário gregoriano, como conhecemos, ele é derivado do calendário, o quê? Do calendário juliano, que foi criado em 45 a.C. e foi atualizado em 8 a.C. Então, 8 anos antes de Cristo vir à Terra, já existia um calendário civil, tá? Inclusive com os nomes dos meses, né, como nós conhecemos, né? Mas é interessante que em cada língua, cada idioma, os meses têm algumas diferenças, né? Então, é interessante, por exemplo, domingo e sábado e segunda-feira, né? É diferente no francês e no inglês, né? No inglês, domingo é Sunday, ou dia do sol, né? Olha só, sábado é Saturday, ou dia de Saturno. Olha que curioso, tá vendo? Então, em cada idioma, cada cultura, nós temos os nomes, né, dos meses, dos dias da semana diferentes, tá? Mas, no final, a indexação é a mesma, é o calendário gregoriano. Então, vamos lá. É sabido que o calendário juliano, que depois
foi corrigido para calendário gregoriano, que ele é baseado no ciclo solar, tá? Ou seja, do início até o final de uma posição orbital da Terra em volta do Sol, que nós chamamos de translação. Então, a cada translação, né, o nosso ano ele vira, não é? Mas nós também sabemos que o mês ele está baseado no ciclo lunar, ou seja, quando a Lua passa pelas suas 4 fases, tá? E o dia também, o dia ele está diretamente relacionado o quê? Ao nosso movimento de rotação, que é o movimento em torno do próprio planeta, né? Também chamado de revolução, certo? Então, nós temos 3 eventos astronômicos, né, equivalentes o quê? Em 3 elementos do calendário gregoriano, que é o ano, que é o mês e é o dia. A única coisa que não se encaixa em nada é a semana. Então, a semana foi invenção dos romanos. Tá? Os romanos criaram lá um conjuntinho lá de 7 dias, tá? Até porque o calendário já estava pronto, né? Tá? Quem criou isso foi um astrônomo, tá? Não foi qualquer pessoa, não foi ninguém que acordou de manhã, vou criar um calendário. Não, isso foi criado por um astrônomo, uma pessoa respeitada, não é? Então foi a pedido de um político, e o astrônomo, como cientista, foi lá e propôs, né, justificou o calendário juliano, e então ele foi adotado. Tá certo? Vamos ver a resposta. Os principais ciclos astronômicos usados na construção de calendários são o dia, baseado na rotação da Terra em torno do seu eixo, o mês, baseado na revolução da Lua em torno da Terra, e o ano, baseado na revolução da Terra em torno do Sol. Letra C. A figura ao lado mostra os centros do Sol, da Terra e de Júpiter alinhados, o que se chama tecnicamente de elongação de 180 graus, né? Os períodos siderais da Terra e de Júpiter são iguais a TT igual a 365,26 dias e TJ igual a 4.332,6 dias, respectivamente. Calcule as velocidades angulares da Terra e de Júpiter em torno do Sol em graus por dia. Essa questão pode assustar, mas ela é, assim, muito fácil de resolver, tá? Então vamos explicar um pouquinho mais. Período sideral. O que é o período sideral? Um período é um intervalo de tempo. Sideral é porque ele é visto do espaço. Ou seja, o referencial não é a Terra. O referencial é o espaço. Então, por exemplo, no espaço, se eu pegasse uma espaçonave e eu ficasse assim, olhando o sistema solar de cima, eu ia ver que a Terra, ela dá um giro completo em volta do Sol de 365,26 dias. Ele faz o quê? Uma volta completa, tá? Já Júpiter, que tem uma órbita extremamente maior, leva bem mais tempo que isso, tá? Olha lá, mais que 10 vezes isso aí. Vai dar 4.332,6 dias se eu estivesse olhando de cima, tá? E aí a gente tem que calcular em graus por dia. Ora, quantos graus tem um círculo? Ele tem 360. Então, a velocidade angular da Terra vai ser um círculo completo dividido pelo período sideral. Então, 360 dividido por 365,26 dá aproximadamente quase 1 grau por dia. Já a velocidade angular de Júpiter vai ser a mesma fórmula, 360 dividido pelo período de Júpiter,
Então, vai dar 360 dividido por 4.332, e isso vai dar 0,083 graus por dia. Percebam que isso não tem nada a ver com a Terra, tá? Até porque um círculo tem 360 graus, como se fossem gomos de uma tangerina, tá? Vamos ver o comentáriozinho que eu botei aqui. A velocidade angular é a taxa de variação do ângulo em relação ao tempo de um movimento de rotação ou circular. Ela mede a rapidez com que um objeto gira e é representada pela letra ômega. A unidade do Sistema Internacional de Medidas, né, é radianos por segundo. Então, nós temos a velocidade tangencial, que ela é metros por segundo, e temos a velocidade circular, que é radianos por segundo. Tá? Certo? Então, gente, qual que é o segredo aqui? O segredo aqui é a palavra taxa. Toda vez que vocês virem a palavra taxa, lembra de razão ou divisão. Então, a taxa é uma divisão, tá? Que é essa daqui, 360 dividida pelo período, tá? O resultado é radiano por segundo, mas ele pode muito bem ser graus por dia. A taxa é a mesma, né? Imagina a taxa como sendo um número, né? Então, a taxa é a mesma. Então, o resultado dessas contas, desses cálculos, eu não vou utilizar radianos. Elas são radianos por segundo, tá? Mas, para nós, vai ser o quê? Graus por dia. Tá? Radiano por segundo, acho que tem que converter. Então, você precisa utilizar os conversores para poder converter radianos por segundo para o quê? Graus por dia. Tá? E no nosso caso aqui, dá para ver claramente que é quase 1 grau por dia, é um pouco menos. Tá? Questão 4. O sistema mostrado na figura abaixo está em equilíbrio. Considere que as rodanas são pequenas e não apresentam atrito. Supondo θ1 igual a 60 graus, θ2 igual a 30 graus, e o módulo do peso da caixa P3 igual a 200 newtons, determine os módulos dos pesos das caixas P1 e P2. Vamos ver, então, o desenho. Então, está aqui. P3 está no meio, P1 e P2 está na ponta, não é? E nós temos aqui um ângulo com o eixo X, não é? Tendo como referência o quê? A origem ou a argola que encontra as três forças. Não é? Isso caiu em uma ou duas provas, então a gente copiou o gabarito para cá. Tá? Então, não está pedindo o diagrama de forças, mas o gabarito mesmo assim faz. É um gabarito um pouco mais completo. Tá? Então, olha só que curioso. Está aqui P1, P2 e P3 como se fossem forças, peso, apontando para baixo. E nós temos T1, T2 e T3 como sendo o quê? A força de tensão no fio. Ora, isso aqui é fácil a gente entender, né? Fazendo a análise de forças em um bloco pendurado, nós sabemos que a tensão no fio tem mesmo módulo do que o peso do bloco que ela está segurando. Perceba que a tensão no fio segura todo o peso do bloco. Então, esses valores são iguais, em módulo. Em módulo, tá? Outro caso interessante aqui é o seguinte, além de T1, T2 e T3, nós também temos T1', T2' e T3'. Para poder mostrar o valor da tensão no fio do outro lado da roldana. Esse é o objetivo desse desenho. Mas nós, alunos de CF1, sabemos que esses valores são os mesmos. Então, T1 é igual a T1', T2 é igual a T2' e T3 é o T3 mesmo, não tem que ser igual a ninguém. No caso do desenho, ele colocou aqui um T3
né, como sendo, sei lá, passando na roldana ou não passando. Ele colocou só para compor a equação, tá? Porque não está passando por nenhuma roldana aqui o nosso T3, tá? Como o gabarito faz essa questão? Ele primeiro faz uma análise, até porque o enunciado fala que está em equilíbrio. Então, ele coloca que T1 mais P1 é igual a zero, T2 mais P2 igual a zero, T3 mais P3 igual a zero, e essa daqui que é aquela bem difícil da gente aceitar, mas matematicamente, à luz da física, está correto, T1 mais T2 mais T3 igual a zero. Lembrando que isso daí são o quê? Operações vetoriais. Isso são operações vetoriais, não são operações escalares. Tá? Então, acho que choveu meio que no molhado, né? Porque nós já sabemos que a tensão no fio é igual ao peso. O módulo é o mesmo. Então, choveu no molhado. Tá? E aqui, a soma de todas as forças é igual a zero, porque a segunda lei de Newton diz isso. O somatório de todas as forças que estão atuando sobre a partícula é igual a zero. É igual a massa vezes a aceleração. Como a aceleração é zero, ela zera a massa também e acaba zerando todo o lado direito da equação de igualdade. Dúvidas? Bom, agora vamos fazer a notação escalar. Agora vamos melhorar como se fosse a análise em x e y. Vamos analisar x e y. Então, ele começa de uma forma bem simples. T1' cosseno de θ1 igual a T2' cosseno de θ2. Vamos entender isso aqui. T1', só que multiplicado ao cosseno do ângulo. E o T2' multiplicado pelo cosseno do ângulo T2. Então, qual é o objetivo dessa conta matemática aí? Dizer que na horizontal, esses valores o que? São iguais. Na horizontal, seria o que? A análise em x. Então, vamos colocar aqui. Análise, o que? No eixo x. Podemos fazer isso? Análise no eixo x. T1' seno de θ1 mais T2' seno de θ2 igual a T3. T1' seno, que já fizemos o cosseno. T1' seno, T2' seno igual a T3. Isso aqui está me parecendo, sabe o quê? Análise, o quê? No eixo Y. Olha que legal. Olha lá, então essa é a análise no eixo X e essa análise no eixo Y, tá? E aí tem também o quê? Aquela dica que a gente já sabe, que a tensão e o peso são iguais em módulo. Então, T1 é igual a P1, T2 igual a P2, T3 igual a P3 e T1' igual a T1, T2' igual a T2 e T3' igual a T3. Por quê? Porque a tensão no fio tem o mesmo valor. Tá? Tem o mesmo valor antes e depois da roldana. A roldana é ideal, então não tem atrito, né? O fio não estica, todas aquelas coisas que tornam o sistema aí, né, ideal. Ok? Então, tem nada de dividir força, não tem nada dessa besteira. Tá? Ok? Essas tensões são iguais. Então, nem vou botar nenhum comentário aqui. Agora, vamos lá. P1 cosseno de θ1 igual a P2 cosseno de θ2. Quem é esse cara aqui? P1 cosseno de θ1. Opa, o que ele está fazendo? Ele está, o quê? Normalizando o eixo X. Ele está normalizando o eixo X, por quê? Porque agora não está usando mais T1. Ele está usando P1.
que é o que tem que encontrar, né? Vocês precisam trabalhar em cima das variáveis que vocês querem achar, não em cima de outras. Então, faz sentido. Faz total sentido. Olha lá, de novo a análise no eixo X. Tá? E aí, rearranjando esta equação, tá? Nós pegamos o cosseno de θ1, passamos para o outro lado, o quê? Dividindo. Então, P1 vai ser igual a P2 seno de θ2, que é 30 graus, dividido pelo cosseno de θ1, que é 60 graus, porque o enunciado fala isso. θ1 é 60 graus e θ2 é 30 graus. Tá vendo, gente? Não parece mais ser tão difícil, né? Tá? Então, essa aqui ainda é, né? Aqui, ó. O que a gente vai escrever aqui, hein? Fórmula do quê? Fórmula? Não, vamos ter que usar outra palavra. O que a gente usa aqui, hein? Isso aqui é eixo X, né? Então, equação, acho que vai ficar bom assim. Equação resultante do eixo X. Ou no eixo X, né? Pronto. Olha lá. Equação resultante. Aqui a gente vai fazer o quê? Vamos escrever aqui. Equação adaptada para encontrar uma das variáveis. Por quê? Porque, gente, é complicado você trabalhar numa equação que tem duas variáveis, né? É complicado, né, gente? Eu acho muito complicado. Tá? Ok? Olha lá. Certo? E aí, agora a gente vai fazer outra análise. P1 seno de θ1 mais P2 seno de θ2 igual a P3. Ora, está igualzinho essa fórmula aqui, que é a análise do eixo Y. Então, a gente vai colocar nome para ela. A equação do eixo X agora vai ser a equação do eixo resultante do eixo Y. E agora, aqui embaixo, o que a gente faz? Substituindo. Agora a gente substitui. Por quê? Porque a gente está colocando uma equação dentro da outra. Olha lá. Usando essa mesma equação aqui, só que o P1 é P2 cosseno de 30 graus dividido por cosseno de 60. Vezes o seno de 60, mais P2 seno de 30, agora é vezes 200 newtons. Pronto, fechou. Se você isolar P2, você vai encontrar 100 newtons. E se você encontrar P1, se você quiser achar P1, aí você vai utilizar somente essa daqui. Qual que a gente vai usar? P1 é o quê? P2 dividido por cosseno de 30, cosseno de 60. Então, vai ser o quê? 100 vezes esse cara aqui. E você vai achar 173 newtons. Pronto, fechou. Agora, eu vou mostrar uma outra forma de fazer essa questão, que vai explodir a cabeça de vocês, tá? Se você olhar bem para este desenho, você vai ver a nossa mesa de 3 forças. Aí, ó, estava bem na cara da gente, hein? Bem na cara da gente, a gente não viu, tá? Vou tentar fazer aqui. Tá? Vamos ver se vocês concordam, se vocês entendem. Aqui, ó. Fazer assim, faz assim, ó. Tá aqui, né? Pois é. E se eu fizer o seguinte? E se eu apagar isso aqui? E se eu apagar isso aqui? Ó. Tá? Se eu apagar isso aqui... Aqui, gente, ó. Certo? Ó. Se eu apagar isso aqui e apagar isso aqui... O que sobra?
Estão reconhecendo? Então, opa, olha aqui, pá, pá e pá, né? Então, o P1, na verdade, vai ser o quê? Vai ser o F1, aqui o F2 e aqui o F3. Vetoriais, tá? Vetoriais. Pode deixar de fazer vetorial, não. Tá? Aí aqui você tem o quê? Você tem o eixo Y, aqui o eixo X, tudo certinho. Olha lá, familiar? Muito familiar, né? Beleza. E agora você vai fazer o quê? Aqui em vermelhinho, a gente vai fazer o quê? A força resultante. Então, essa daqui é a força resultante de F1, F2. Olha lá. Tá? F1, F2, elas são concorrentes. E F3, ela é o quê? A força equilibrante. A força resultante é para substituir F1, F2. Beleza. Então, olha aqui. Olha lá, peguei o desenho do meio para poder exemplificar. Tá? Então, na verdade, vai ser isso aqui. F1, 60 graus. F2 a 30 graus. F3 a 90 graus, porém vale 200 newtons. E a força resultante aqui em cima também vale 200 newtons. Vamos lá, vamos entender. Tá? Lembrando que, assim como diz aqui em cima, P1 igual a F1, P2 igual a F2 e P3 igual a F3. Não tem diferença. Quem é F1, F2? São forças concorrentes. Quem é F3 é a força equilibrante. Força resultante é uma soma vetorial de F1 com F2. Quem é a força resultante na fila do pão, hein? Vai ser F3 ao contrário. É F3 oposto. Tá? É a nossa força ativa e a nossa força oposta. Lembra do cabo de guerra? É como se a gente fizesse um cabo de guerra na vertical. Tá? Se FR é igual a 200 newtons, quanto equivale F3? Ó, aqui, ó. Vou até fazer aqui. FR é igual, F3 é igual a FR, que é igual a 200 newtons. Acho melhor a gente colocar o módulo, né? Senão o pessoal vai chiar aí. Módulo, olha lá. Módulo, pronto, agora sim. Tá? Certo? Aqui eu vou colocar para cá também. Pronto, quero ficar um negócio bonitinho. Isso aqui tira cabo de guerra. Não tem nada de cabo de guerra aqui. Porcaria aqui. Tá? E aqui a gente bota para cá. Pronto, ficou melhor assim. Tá? Só que F1 não é exatamente igual a P1. Ele é igual a P1 vezes o seno de 60. Tá? Eu acho que isso aqui está errado. Não, é T. P2 vai ser igual a T. Ainda bem que eu vi e consertei. Tá? Eu vi agora. E o P3 é igual a T. Agora sim. Não, peraí. P1, aqui P2 e aqui P3. Pronto, gente. Agora tá certo. Tá? F1 é igual a P1 vezes o seno de 60. Estou no eixo Y. Estou no eixo Y. Tá? E o F2 é igual a P2, só que o seno de θ2, que é 30. Então, é seno de 30 graus. Tá? Lembra aqui da nossa soma vetorial? Lembra aqui? FR igual a F1 mais F2? Né? Então, 200 igual a P1 vezes 0,866 mais P2 vezes 0,5. Tá?
Olha lá. Não entendi, Marcelo. Por que a soma vetorial é análise em Y? Porque em X é diferente. Tá? Em X é outra história. Assim como a gente viu aqui em cima, tá? Assim como a gente viu aqui as análises do eixo X e Y, tá? A análise em X para esse sistema é P1 cosseno de 60, porque aqui é seno. Aqui é cosseno de 60 e P2 cosseno de 30. E aí, P1 vezes meio igual a P2 vezes 0,866. Faço aqui isolando P1, então P1 vai ser igual a P2 vezes 0,866 dividido por meio. Chegamos à equação final que P2 vezes P1 é igual a P2 vezes 1,732. Então, significa o quê? Que P2 é quase 2 vezes maior do que P1. É o que a equação está dizendo. Agora vamos substituir. Então, 200, quem é P1? É P2 vezes 1,732, né? Isso aqui vezes 0,866, mais P2 vezes 0,5. O certo era até colocar isso entre parênteses, né? Mas, como primeiro a gente faz as multiplicações, então pode fazer de boa aqui. 200 é igual a P2 vezes 1,5 mais P2 vezes 0,5. Opa, temos aqui dois termos com P2 em evidência. Então, vamos fatorar. Vamos aplicar a propriedade distributiva ao contrário, né? Então, P2 vezes 2, 1,5 mais meio, vai ser igual a 200. P2 igual a 100 newtons. Para achar P1 é fácil. É só usar essa fórmula aqui. P1 vai ser 100 vezes 1,732 igual a 173,2 newtons. Facílimo. Acabou não? Acabou! Chega. Cruz credo. Essa é a quarta questão? Fizemos 4 questões. Pronto, pessoal. Então, aqui está a AP2 comentada. Caso vocês tenham dúvidas, não sei se vocês vão ter vista de prova, não sei quando vai aparecer, tá? Nem sei se vocês lembram desses resultados aí que vocês colocaram na AP2 de vocês, tá? Um gabarito feito com carinho, tá? Bastante verificado, mandei para amigos aí, né? Já que eu não sou professor, eu nunca falei que eu era professor, né? Então, já foi bastante verificado, por IA também. Então, todos ok, falaram, não, tá certinho, tá tranquilo, pode mandar, pode divulgar e tá aí, estou colocando aqui no YouTube, público, para todo mundo ver, quem quiser estudar e etc. Tá certo? É isso aí, gente. Um grande abraço, até a próxima live.